Depois de muito tempo, apenas ontem, em uma conversa com um amigo, é que eu finalmente percebi que todos nós precisamos, em alguma fase da nossa vida, tomar a decisão de deixar para trás algumas coisas. Eu sempre li muito livros ligados ao desenvolvimento pessoal, livros que falavam sempre sobre crescimento e que mostravam que boa parte do nosso crescimento está diretamente ligado aos lugares que nós frequentamos, aos meios que nós frequentamos, sobretudo o meio em que crescemos, o meio em que vivemos. E apenas ontem pensei nisso de uma forma diferente, de uma forma que nunca antes tinha pensado. E que agora que penso nisso, percebo que talvez se eu pensasse muito antes, as coisas seriam diferentes. Lembro que uma vez, enquanto eu corria de manhã, eram por volta das 6 horas, e eu comecei a pensar assim: por que algumas pessoas consomem álcool? Por que bebem? Por que algumas fumam cigarro ou outro tipo de coisa? Por que certas pessoas, tanto homens quanto mulheres, se prostituem? Por quê? Independentemente dos contextos, independentemente das realidades, independentemente do que aconteça. Por quê? E depois eu pensei, no caso daqueles que não estão numa realidade que os empurra para isso, não vivem uma realidade que os empurra para este lugar, por que eles simplesmente escolhem isso, ou parecem escolher viver assim? E eu perguntava-me isso enquanto corria. Eu descia uma subida, né? E soprava um vento agradável, uma brisa agradável que vinha do mar. Eu ia me perguntando essas coisas, mas ao mesmo tempo eu me respondi. E aquilo fez muito sentido para mim, e pela primeira vez, a partir daquele momento, eu parei de julgar muita coisa que as pessoas fazem. E a resposta que eu dei a mim mesmo é de que todos nós temos o direito de fazer uma escolha. Todos nós precisamos fazer uma escolha sobre como vamos viver a nossa vida e sustentar essa escolha até onde der, até o fim. E, ao mesmo tempo, devemos saber se estamos dispostos a pagar pela escolha que fizemos. Quando vir a fatura, será que estaremos dispostos a pagar? Independentemente do que nós escolhemos, eu pensei que a resposta que eu me dei é que o mais importante é isso. É saber o que escolhemos, porque escolhemos e se estamos dispostos a levar isso até o fim, a sustentar a vida que nós escolhemos viver. E que está tudo bem, independentemente do resultado lá à frente. O mais importante é a consciência da nossa escolha. E então ontem, aliado a
a esses pensamentos que eu já tive no passado, ontem eu percebi que eu nunca tinha escolhido um lugar, nunca tinha escolhido viver num lugar que se parecesse comigo. Nunca tinha escolhido assim, de verdade. Quando digo escolher de verdade, é olhar para quem eu sou, olhar para a realidade onde eu cresci, o meio onde eu cresci, e perceber a distância que existia entre aquilo que eu sou, e não se trata necessariamente de o que eu aprendi ou o que eu recebi de educação dos meus pais ou do meio em que eu cresci. Não. Trata-se de como eu nasci, como eu me identifiquei desde criança, como eu me identifico desde criança. E eu sempre me identifiquei como uma pessoa reservada, uma pessoa que vive muito dentro de si, nos seus pensamentos. E eu nunca, por mais estranho que pareça, nunca percebi ontem que nunca tomei a decisão baseado nisso. Eu sempre tomava as minhas decisões baseado nas minhas necessidades, nos meus sonhos e nunca em quem eu era ou como eu cresci, como eu olho o mundo, nunca nessa perspectiva. E aquilo me deixou um pouquinho insatisfeito, talvez triste, porque é uma decisão que eu já devia ter tomado muito tempo. E também, agora que penso nisso, eu não sei se porventura tivesse, nunca tinha pensado nisso, talvez porque não conseguia me ver assim, numa outra realidade, com pessoas completamente diferentes. Talvez seja por isso. Embora que sempre fui muito caseiro, é meio que parece meio irônico dizer isso, parece, é, enfim, um paradoxo. Alguém que prefere estar sozinho a não conseguir se ver numa realidade diferente, aonde poderá estar sozinho e talvez nem seja isso um paradoxo, seja apenas uma verdade inconsciente, a verdade de que nós somos sós apenas quando temos pessoas por perto, ou sabemos que temos pessoas por perto. Porque é estranho isso, pensar que, não, eu gosto de ficar sozinho, eu sou solitário, eu gosto da solidão. Pode até não ser a solidão, mas a solitude, eu gosto de ser só, gosto da solitude. E, em contrapartida, tu não consegues se observar num contexto completamente diferente, longe de todo mundo que você conhece, independentemente de você ser uma pessoa reservada, você não conseguir se ver longe dessas pessoas, né? Ou desse meio em que você cresceu. É estranho isso. Parece um paradoxo, mas pensando bem, acho que não é. Acho que é apenas uma espécie de hipocrisia, diria uma hipocrisia inconsciente, uhum, porque quem é só, quem gosta de estar só, isso no sentido da palavra, não se importaria de estar só na França, não se importaria de estar só em África, não se importaria de estar só na América, não se importaria de estar só em qualquer país de qualquer continente em que ele possa estar só. Yeah. É simplesmente assim. E pronto, mas o meu caso talvez seja isso, né? Talvez que, apesar de eu gostar de estar só, a minha solitude não é
é tão profunda ao ponto de eu me imaginar só tão distante da realidade que eu conheço. E quando digo realidade, me refiro às pessoas que eu conheço. Mas é isso, eu nunca pensei assim, nunca pensei que eu poderia ter escolhido estar num meio que se parecesse comigo. E apenas ontem eu pensei nisso. E eu vi que ao pensar nisso, ou seja, eu percebi que ao pensar nisso, eu nunca considerei que eu estava a me prejudicar, estava a perder tempo e ao mesmo tempo eu estava talvez a não ser útil para as pessoas, não ser útil para o meu meio, conforme eu poderia ser caso eu fizesse essa escolha, que, claro, agora fiz, e bem consciente dessa escolha, de que eu devo estar num lugar que se pareça comigo. Eu nunca escolhi assim. Eu nunca escolhi estar num lugar que se pareça comigo. Imagine uma pessoa extrovertida estar num lugar aonde ela não consegue exteriorizar, aonde ela não consegue viver esse seu lado, esse seu temperamento, onde não consegue se expor. Obviamente que essa pessoa vai se sentir deslocado, algumas vezes irritado, incompreendido, e isso é ruim. É ruim quando a pessoa se sente incompreendida, quando a pessoa se sente deslocada, quando a pessoa não consegue se expressar e não percebe que tem a opção de escolher em estar num meio que se pareça com ela. Talvez existam outros fatores que nos fazem não, que nos levam, que nos impedem de fazer essa escolha, ou pelo menos de pensar nisso, porque honestamente só pensei nisso ontem. Ou seja, vamos assim dizer, vamos imaginar que eu tenha ganhado consciência de quem eu sou e tinha a opção de fazer essa escolha aos 18 anos, né? E ir para um meio que se pareça comigo. Eu levei, vamos assim dizer, mais de 10 anos. Ou seja, levei 12 anos, né, tendo em conta a idade em que eu me encontro agora. Tenho 30 anos e só ontem é que eu percebi que eu nunca escolhi, nunca tinha escolhido estar num lugar que se pareça comigo. Eu sei que tem vídeos aqui no canal em que eu falo que decidi emigrar, se as coisas corressem bem na África do Sul, bem no sentido de como eu planifiquei, eu não voltaria para Angola. Eu sei que tem vídeos em que eu falo isso, mas vocês precisam perceber que tudo isso foi no sentido financeiro, ou seja, se Angola não estivesse a passar pela crise financeira que está a passar, se em Angola os jovens tivessem oportunidades, se em Angola não tivesse é, todo esse problema que nós temos enfrentado, eu nunca pensaria assim, provavelmente, nunca sairia de Angola, provavelmente, porque eu nunca tinha pensado em sair de Angola até eu ficar doente, eu perceber que já passou muito tempo e eu não conseguia dar o mínimo para minha família, tá um pouco para mim. Quer dizer que se eu conseguisse dar tudo isso, eu provavelmente não pensaria assim. E a questão é essa, como é que passa-se tanto tempo para percebermos que todos nós temos uma personalidade e que essa personalidade pode destoar do lugar em que nós estamos. E eu acho que todos nós precisamos em algum momento pensar nisso e só ontem eu pensei nisso, enquanto tinha uma conversa sobre o que eu preciso fazer.
O meu amigo dizia que eu não posso ter tanta dificuldade para conseguir, por exemplo, 1000 kwanzas. E eu pensava em uma série de coisas, falamos uma série de coisas, e tudo caiu nisso, de que nem todos podem ser uma coisa. E às vezes nós não conseguimos ser o que o nosso meio espera que nós sejamos, tudo porque o meio em que nós estamos não se parece conosco. E às vezes nós estamos a insistir sem perceber que o melhor a fazer seria mudar de meio e não lutar contra aquele meio, contra as regras daquele meio, e sim simplesmente mudar, porque tem essa opção, mudar de meio, ir para um meio que se pareça contigo. E eu acho que agora sim começa essa jornada minha de estar onde eu preciso estar num meio que se pareça comigo. Uma vez eu li um livro de T.D. Jakes, e já nem lembro bem o título do livro, mas há uma parte em que ele dizia que é quase impossível crescer no meio em que você cresceu, desenvolver no meio em que você cresceu. É quase impossível isso. Ele, dizem, ele dizia que as pessoas que te viram crescer, as pessoas que te conhecem, ou as pessoas do teu meio, elas te conhecem demais, elas viram demais, elas sabem demais, que mesmo até quando você já mudou ou decidiu mudar, elas sabem se você é ou não capaz de fazer, de ir, de ser. E chega aquele momento que quando você vai tentar, elas vão dizer simplesmente, tu não vais conseguir fazer isso. Não porque elas não querem que você faça, não porque elas não queiram que você consiga, mas porque elas conhecem os teus passos, elas conhecem os teus movimentos. E olha que faz sentido quando se diz que não basta ler apenas. E tem livros ou tem conhecimentos que nós adquirimos, não para hoje, mas para o amanhã. E olha que só por ter pensado nisso ontem, tudo aquilo que eu já li sobre crescer no meio em que você nasceu, em que você cresceu, começa agora a fazer sentido, começa agora a ficar muito mais claro do que naquela época. É claro que naquela época eu concordava, mas não do mesmo modo que agora, por conta daquilo que eu pensei, por conta daquilo que eu analisei. Eu sou uma pessoa melancólica, sou uma pessoa reservada, eu gosto de estar em lugares calmos, gosto de estar em ambientes onde as pessoas exercem muito a intelectualidade, o raciocínio. Gosto de estar em ambientes que pareçam de pessoas com classe, e não em sentido financeiro, obviamente, estou a me referir à etiqueta, comportamento, moralidade e essas coisas. E eu vivo num ambiente completamente diferente, e eu percebi que o problema nem é necessariamente o ambiente, mas o fato de eu não ter nunca percebido, ou pelo menos nunca ter tomado a decisão de estar num ambiente que se pareça comigo, e ficar a infernizar a vida dos outros, a dizer que isso não devia ser assim, as pessoas não deviam fazer tanto barulho, não deviam colocar música alta, as pessoas não deviam falar desse jeito, as pessoas não deviam andar assim, as pessoas não deviam ficar tanto na rua, as pessoas, quando na verdade eu é que não percebi que as pessoas deste meio se parecem com o meio, enquanto eu não me pareço com o meio. É aquilo que se diz, os incomodados que se retirem, e eu não percebi que eu era o incomodado, não porque aquilo está errado, mas porque eu não me pareço com aquele meio. E é simplesmente assim. E é simplesmente assim. E agora
fica bem mais claro sobre o que eu quero, sobre o que eu preciso fazer e sobre como a vida, às vezes, ela nos empurra para lugares, enfim, né? Diferentes. E então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.